Amai-vos os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus. Levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os injustos e os justos, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam? Se o bem somente o fizerdes ao que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo fazem a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante no sentido da palavra amar. Neste caso, não pretendeu Jesus assim falando que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe abusar desta atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias, nos mesmos ideais. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda-se no coração. Assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga a que nos servamos do mesmo termo para exprimir matrizes diversas de um sentimento, a razão cabe estabelecer a diferença entre conforme o caos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam, e é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pensar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se em ocasião, é abstar-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que vos possa prejudicar.
é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso, aquele para que a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e no qual unicamente a morte pensa ele o poder livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para a crente, sobretudo para o espírita, muito adversa é a maneira de ver, porque suas vidas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre as quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpram suportar, e o elevado ponto de vista que se coloca lhe torna menos amargas e vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus ou experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quando mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance de dardos do seu inimigo. O homem, que no mundo ocupa elevada posição, não se julga ofendido com os indultos daquele a quem considera o seu inferior. Os mesmos se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio é o rancor, o alvitariam, o rebaixariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, precisa que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último.